Boa noite para quem está entrando. Vou esperar só um pouquinho mais algumas pessoas entrarem e eu já chamo o Rodrigo, tá bom? Boa noite para quem está chegando agora. Eu tô só esperando algumas pessoas entrarem e eu já chamo o Rodrigo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, que a gente vai falar sobre o Mindfulness e a educação e os benefícios, né, que o Mindfulness traz para a educação. Então eu vou chamar aqui o Rodrigo. Só um minutinho. Cadê o Rodrigo aqui? Calma aí que tá tentando chamar o Rodrigo aqui, gente. Rô, fala um oizinho aí, que eu não tô conseguindo te chamar aqui. Tô tentando chamar o Rodrigo, gente. Peraí que deu algum probleminha aqui. Aí, pronto, vou chamar o Rodrigo. Só esperando o Rô falar aceitar. Boa noite para quem está chegando. Aí, deu certo. Tá ouvindo, Fê? Tô ouvindo perfeitamente. Me escuta? Porque deu problema aqui no fone. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa. Tá A bom. gente testa, a gente testa tudo na hora que começa da... E agora, tá me ouvindo? Sim, perfeito. Ah, então tá. É porque eu tô testando esse negócio de tirar e colocar o fone, porque como a gente vai fazer um negócio diferente aqui, né? A surpresa, né? Ah, é. Eu vou até ligar a luz aqui porque ficou um pouquinho escuro. Pera aí. Tá bom. Então, boa noite para todos que estão aqui na live, para os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Aqui no Atena Educação, então, eu tenho o objetivo de trazer dicas para papais, mamães, pessoas que sejam responsáveis pela educação de uma criança. Então, dicas muito práticas, mas com muito embasamento teórico. E também conhecimentos. E as pessoas pediram muito, né, live com especialistas, então eu comecei ontem com o Diego, falando sobre o desenvolvimento da linguagem. Hoje, falando com o Rô sobre os benefícios do Mindfulness para a educação, que é um tema importantíssimo, né? E acho que tem muita coisa que a gente pode esclarecer, que as pessoas ainda têm dúvidas sobre isso, né, Rô? Então a Uhum. gente vai bater um papo bem legal aqui. E antes de tudo, eu queria adiantar que podem ir fazendo perguntas pra gente aqui no chat, que conforme a gente for decorrendo aí a live, eu vou trazendo as perguntas pro Rô, tá bom, pessoal? Então, boa noite, eu vou me apresentar antes, depois você se apresenta, tá bom, Rô? Tá bom. Então, eu sou a Fernanda, para quem não me conhece. Eu sou formada em pedagogia pela Unicamp. Tenho especialização em neuropsicologia aplicada à neurologia infantil também pela Unicamp. E estou pós-graduanda em psicopedagogia clínica institucional. Eu amo, obviamente, a área da educação, né? Eu trabalho na área da educação há 9 anos e amo a neurociências. Então, esse tema do mindfulness, assim, ele é muito, muito interessante, até porque ele está totalmente relacionado a neurociências. E no decorrer aí do nosso papo, eu até vou trazer um pouquinho isso. Mas é isso, estou muito feliz, Rô, de estar aqui com você hoje. Muito obrigada por aceitar o convite. E, por favor, então, se apresente para as pessoas. Valeu, Fê. Obrigado por esse ambiente, por essa oportunidade. E assim como tu, eu também sou apaixonado por educação e acho que tem tudo a ver, então não tinha como a gente não ter essa conversa. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu sou professor, sou instrutor de Mindfulness também e sou facilitador da ONG Gaia Mais, que a gente leva o Mindfulness, comunicação não violenta e educação positiva para ONGs de todo o Brasil e escolas públicas também de todo o Brasil. E adoro, adoro conversar sobre isso. Então a gente vai ter que se controlar aqui para ficar dentro da 1 hora do Instagram. Combinado, eu vou controlando o tempo aqui, Rô. Pode deixar. Rô, pode Hum. começar então, se você puder, dar a introdução teórica, aí eu sei que você tem a surpresinha no momento que você quiser, tá bom? Ah, então eu já vou começar com ela já. Antes da gente falar,
Eu vou fazer o que eu faço com os alunos também. Eu sempre começo com algum exercício, alguma prática, né? E eu quero aproveitar para convidar, se o pessoal que está assistindo aí, eu sei que tem gente que tem filho, tem filha, independentemente da idade, eu vou convidar que vocês chamem eles para a gente poder fazer um exercício rapidinho para começar aqui. Aí vocês, muito melhor do que eu ficar falando, Uhum. a gente fazer junto, né? Então, convidar vocês aí para chamar, e enquanto vocês convidam, eu vou só arrumar aqui meu fone para ver se vocês conseguem me ouvir, tá? Então, nesse Combinado, minutinho aí, vamos ver. Peraí. combinado. Então, o pessoal que tem pais e mães que estão aqui na live, que tem filho de qualquer idade, chama eles aí um pouquinho do ladinho de vocês para fazer esse momento aí que o Rodrigo vai nos conduzir. Tá me ouvindo? Sim, Beleza. Então, eu vou pedir aqui, ó. Eu vou te pegar de surpresa também. Se tu não puder, não tem problema, mas quem puder ficar de pé. Se tá, você tá ouvindo no fone, se quiser tirar, fica à vontade, mas tá. vou pedir que fique de pé. Não reparem no meu pijama. Ah, aqui. Peraí. Eu acho que se eu ficar em pé, ninguém vai me ver, Rô. Ah, não tem problema. Pode fazer sentado também, Tá, tá? Mas a ideia é o seguinte: a ideia é que você vai com o seu filho ou com a sua filha, ou com os filhos e filhas. A intenção é a gente chacoalhar um pouquinho o nosso corpo. Eu chamo isso de cachorro chacoalhando. Aí você chacoalha, olha bem, balança tudo, pode fechar o olho. E agora para tudo e sente o que você consegue sentir com o corpo. Os braços, as pernas, formigamento, ou se tem alguma coisa pulsando. Mais uma vez, agora chacoalha de novo. Balança igual um cachorro aí molhado, chacoalha os braços, tudo. Beleza. Fecha o olho, para tudo. Mais uma vez, sente o corpo. Consegue perceber nele agora. Que sensações que você sente com o corpo? Você consegue perceber seu coração batendo? Muito bem. Pode abrir os olhos. Isso aí. Você já está em pé agora, pode sentar de novo. Obrigado, você que chamou aí sua filha, seu filho. Isso é uma coisa que pode fazer com muita energia, né, para circular. E ao invés da gente achar que. Deixa eu ver se. Deu certo aí, Fer? Tá ouvindo? perfeito. Beleza. Ao invés da gente achar que a gente precisa ficar quietinho, né? A ideia é a gente perceber como que o nosso corpo reage. E é Então impressionante como a gente percebe, né, Rô? Depois, principalmente depois da segunda vez que você fez, como parece que o corpo ele traz uma leveza e a gente consegue sentir, né? Eu, pelo menos, eu senti o meu coração o tempo todo, porque por conta da live, a ansiedade, o coração tá a mil. Mas engraçado que eu percebi eu tive um sentimento de leveza, assim. Não sei se as pessoas em casa tiveram isso, até se quiserem compartilhar aqui com a gente as sensações, né? boa, escreve aí pra gente o que que vocês conseguiram perceber no corpo. Ótimo. Muito legal. Pô, esse exercício que você fez com a gente, você faz com crianças a partir de qual idade? Dá para fazer com crianças a partir de 3, 4 anos, 5 anos, e infinito, até, né, a gente aqui fazendo. É, é porque eles com certeza levam para um lado lúdico, né? O ter que se mexer, e aí na hora que para, e essa autopercepção, né? Que importante. Uhum, uhum, é isso mesmo. É um dos aspectos que a gente vai trabalhar de como que essa autopercepção pode nos ajudar. É excelente. E é Muito uma coisa bom. bem simples de fazer, né? Não tem nada muito elaborado. É, muito bom, Rô. Adorei. É. Com crianças tem que ser lúdico, né? A gente não pode esperar que eles vão ficar sentadinhos, de olhos fechados, ali, respirando, né? Essa expectativa só vai frustrar a gente, a gente vai transmitir isso para eles, vai frustrar também. Então, assim,
A ideia é, quanto menor for, mais lúdico tem que ser, né? Uhum. Pô, até E, falando sobre isso, eu queria já te fazer uma pergunta, né? Pensando uhum, exatamente nessa visão de que a meditação é ali paradinho, com o olhinho fechado, né? A gente brinca até, né? Quando tá estressado, faz E explica um pouquinho para quem está aqui acompanhando a gente essa diferença que existe, né, entre alguns tipos de práticas de meditação e o mindfulness em si, né? Eu vou só uhum. adiantar que eu já conheço, porque eu fiz o curso com o Rô de Mindfulness, que foi espetacular, assim. Eu não acreditava que eu pudesse ter uma atenção plena. Depois eu conto melhor sobre isso, mas eu já conheço, mas eu sei, Rô, que as pessoas têm muito essa dúvida, sabe? As pessoas têm essa impressão de que a meditação é realmente isso de fechar os olhos e ficar quietinho. Então, se você puder explicar um pouquinho essa diferença? Eu gosto de começar falando que existe uma coisa por trás da palavra meditação, né? Que já tem vínculo religioso, mas não tem nada disso. A palavra meditação significa tornar-se familiar com. Então, é a gente parar um momento para perceber o que está acontecendo, para a gente entender o que está acontecendo. Então, as práticas de mindfulness, e se vocês vão ver também de atenção plena, como a gente traduz, ou consciência plena, elas ajudam a gente a perceber isso, né? A gente traz algumas práticas que a gente chama de práticas meditativas, que são associadas a isso, mas a ideia é que a gente pode fazer isso a qualquer momento. Então, dentro do contexto do mindfulness, existem as práticas formais, que é como se fossem que a gente pode chamar de meditação, e a diferença é que a gente simplesmente percebe o que está acontecendo. Existem outras que fazem mudança de respiração, visualização, né, sons, né, que são os Uhum. mantras, mas mindfulness ele é completamente laico, então ele não tem vínculo religioso nenhum, e a ideia é simplesmente parar para prestar atenção, para me tornar familiar com o que está acontecendo. E parece simples, mas isso tem uma cadência de benefícios que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, né, Fê? Sim, sem dúvida. Eu lembro que eu falava pro Gustavo, meu noivo, né? Eu falava, eu não consigo ficar assim em silêncio, né? Minha cabeça ela fica a mil e tal. E foi muito interessante, porque eu ia para o curso justamente na correria após o trabalho. O curso começava às 7, eu saía do trabalho às 6:30, então lá de Valinhos, então assim, era uma correria, eu ia sem jantar, minha cunhada trazia um lanchinho, eu comia no carro. E quando eu parava ali, era tão gostoso. E durante o curso eu fui percebendo que a gente consegue sim adquirir essa consciência plena, né? Mas é um hábito, né? Não é Uhum, a primeira vez normalmente a gente sente dificuldade, fala não conseguir, mas você vai criando esse hábito da meditação que te traz essa habilidade de conseguir ter ascensão plena naquilo que você deseja, que não necessariamente é o silêncio, né? Eu lembro que algumas vezes eu prestava atenção no barulho. Essa era a minha atenção uhum, plena, né? uhum. É exatamente isso. E o legal é que a gente pode usar qualquer coisa para desenvolver isso. E é legal porque é uma capacidade inata de todos os seres humanos. A gente já tem essa capacidade de escolher prestar atenção e de cultivar essa qualidade de presença compassiva e gentil. Ela é inata. Essa Uhum. consciência ela é inata. O que a gente precisa fazer é só escolher prestar atenção desse jeito e lembrar. O desafio principal do mindfulness é lembrar de prestar atenção nas coisas com essa qualidade de consciência que a gente já tem. E naturalmente vai começar a vir pensamento, coisas de incômodos tal. Isso faz parte, a gente usa isso para desenvolver esse treinamento. É um treinamento, né? É uma coisa que a gente aprende a fazer o quê? A gente aprende a enxergar o que já está ali. Então Uhum. a gente não precisa fazer muita força, né? Só a gente tirar algumas coisinhas da frente que isso naturalmente vem, né? Isso que é legal. Perfeito. Perfeito, Rô. Rô, conta um pouquinho então como que funciona essa prática do mindfulness nas escolas, né? Com as crianças mais especificamente. Tá. Para eu poder falar o que que é isso, né? Quando a gente falou da mindfulness em educação, a intenção aqui é trazer a educação num contexto geral. Então, tudo que a gente vai falar aqui, ele cabe tanto no ambiente escolar quanto no ambiente familiar, tá? E Uhum. tem momentos que a gente vai falar especificamente da escola e do familiar, mas para trazer
o contexto geral, eu queria só trazer um pouquinho do que é o mindfulness para ficar um pouco claro. Tá. E aí eu falo assim, que é uma qualidade de cultivar uma qualidade de presença gentil e compassiva consigo mesmo e com o ambiente que a gente está, escolhendo prestar atenção no momento presente, Uhum. de uma maneira curiosa e sem julgamento. Aí é um desafio bacana, mas aí trazendo então agora para o contexto escolar, como é que a gente pode trabalhar isso, né? Primeira coisa que eu gosto de falar é, não adianta a gente querer passar alguma coisa para crianças e jovens se nós não temos isso dentro de nós, incorporado, né? Sempre, Então, né, Rô? sempre, sempre. Então, a primeira coisa que eu falo para trazer isso para as escolas começa com você. Você que é educador, você que é educadora, você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por cuidar de alguém, né? É a famosa frase que a gente fala, né? Coloca a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois poder ajudar outra pessoa, Uhum. né? Para a gente poder oferecer o que a gente tem, né? E eu gosto de falar isso com um exemplo muito claro, que foi uma pessoa próxima que chegou para mim falando sobre o filho e falou assim, nossa, é, eu queria que você me ajudasse aqui, né, a falar com o meu filho. Eu estou muito preocupada com ele porque ele está muito ansioso nessa coisa de ficar em casa. Ele fica com respiração muito ofegante, chega a ter falta de ar às vezes também, muito ansioso, até parece comigo. Aí eu falei, né, na hora já, pum, me Uhum. liguei, né? Então, às vezes a gente busca uma solução para uma coisa que está fora, mas se a gente virar um pouquinho o holofote, igual essa luz aqui que tá, né? Se eu viro para mim aqui, algumas coisas aparecem, né? Uhum. Então como será que eu tô mostrando para o meu filho, para minha filha, para os meus alunos e para minhas alunas essa qualidade de presença gentil e compassiva? Eu estou fazendo isso, né? Então, primeiro eu gosto de dar esse banho de água fria, assim, né? Você sabe, Rô, que me veio agora à mente, até assim, eu trabalho em educação infantil, né? O quanto na educação, isso você falou que é inato, e o quanto isso é inato, né? Que na educação infantil acontece muito, assim, das crianças perceberem pequenos detalhes que a gente não observa. É a joaninha que tá ali na folha, que a gente passa assim, ó, e não observa, e a criança observa. É a nuvem que tá diferente. Eles observam detalhes, assim, por quê? Porque realmente eles têm essa questão de ver o que está ali, né? Exatamente isso. Uhum, E olha que interessante, aí parece que conforme a gente vai crescendo e vai tendo muita coisa para fazer, muita correria, a gente deixa isso passar, esses detalhes, né? uhum, uhum. E é legal você falar isso, Fê, porque ah, as crianças, elas aprendem com observando e sentindo. Todos nós aprendemos, na verdade, observando e sentindo. Uhum. Mas a gente, por algum motivo, a gente acha que o intelectual é muito mais, né? Nossa, eu sei as coisas intelectualmente falando. E desvaloriza todas essas formas de aprender. A criança não. A criança está completamente aberta nessa consciência plena. Então, quando a gente acha que tem que mudar uma coisa nelas, fala, não, mas espera aí, o que eu estou fornecendo para que elas observem e sintam, para elas aprenderem com observar e sentir a partir de mim, né? Sim, e se a gente E não prestar atenção, às vezes a gente tira essa oportunidade da criança, né? Ela está ali tira. observando e a gente fala, não, a gente tem que fazer outra coisa e tem que ser tudo correndo. E a gente tira essa oportunidade dela vivenciar e dela observar e dela prestar atenção, né? Exatamente. Tem uma das figuras mundiais mais respeitadas, né, em mindfulness, que é o John Kabat-Zinn, que popularizou isso no Ocidente. Enfim, ele conta a história dele como ele criava os filhos dele nesse contexto de mindfulness, né? Uhum. Ele fala que ele praticava em todos os cantos da casa e ele sentava lá ou deitava e ficava lá. Aí imagina, os filhos passando e vendo, né, o pai fazendo aquilo. Aí ele fala que eles paravam, ficavam olhando. Aí eles iam chegando perto, aí sentava do lado, às vezes sentava no colo, né, os filhos menores sentavam no colo dele, aí ficava lá um tempinho com ele, aí ele ia embora, ele continuava lá. Então, muito mais do que a gente querer fazer alguma coisa para eles, é fazer uma coisa com eles, Uhum. né? Ou
comigo para que eu sirva de modelo, né? E isso é um desafio, hein? Muito. É. E você falou dessa coisa do estar presente, né, Fê? Tem um, tem um estudo muito respeitado também, muito relevante, né, no meio científico, que ele fez uma pesquisa de quanto tempo a gente passa divagando Uhum, por aí, pensando coisas do passado ou projetando coisas do futuro que muitas vezes nem são verdade, nem vão acontecer, né? E a gente passa quase 50% do nosso dia divagando, sem atenção no momento presente. uhum, Aí pode ser, beleza, né? E daí? Coloca isso em perspectiva. Se a gente coloca isso em perspectiva para nossa vida toda, por exemplo, eu tenho 30 anos. É como se 15 anos da minha vida fosse assim, ó, puf, eu não vivi plenamente. Nem sei o que aconteceu. uhum. Então, quando a gente coloca isso em perspectiva, fala, nossa, né? Pelo menos para mim foi assim, né? Sim. E o mais interessante é que esses níveis de desatenção, eles estão associados também a maiores níveis de infelicidade, né? Então, ficar divagando por aí está associado à infelicidade, né? Então, quando a gente cultiva essa qualidade de presença gentil e compassiva no momento presente, aberto, com curiosidade, na verdade a gente está cultivando uma plenitude para poder viver de novo no momento presente, né? Uhum. E resgatar um pouquinho essa sensação esse senso de contentamento que é, né? O que está acontecendo ali. Sim, perfeito, Rô. Uhum. Conta aí, então um pouquinho pra gente como é essa experiência dentro da escola, né, com as crianças. Eu lembro que uma vez você me contou que você foi fazer a prática de mindfulness numa educação infantil e eu fiquei muito curiosa para saber como que aconteceu, como que as crianças lidaram e reagiram, né? Se você puder contar um Uhum. pouquinho, porque eu sei que muitos pais têm essa sensação de que meu filho jamais vai fazer isso, né? Uhum. E tem se falado muito mais no ambiente escolar, né, e na área acadêmica, da educação, sobre a importância da meditação ou do mindfulness, até para a questão da educação socioemocional, né? Uhum. Então, o mindfulness, ele vem, essa questão da atenção plena, ele vem entrando muito forte na nossa educação, né? E o quanto é importante a gente trabalhar isso desde os pequenos e não só lá no Fundamental 2 e ensino médio, né? Então, mas acho que os pais têm muita essa curiosidade, porque eles pensam que a criança não vai dar conta. Como isso funciona, né, com crianças pequenas? Uhum. Funciona na base da brincadeira. Na base do lúdico e na base de pequenos momentos de prestar atenção. Então, é o que a gente falou no comecinho. Tem que dar pequenas doses ao longo do dia. Uhum, Nessa experiência foi bem bacana, né, que eles estavam aprendendo sobre o circo, né? Então, eu criei toda uma história em relação a uma menina que queria ser mágica, mas ela ficava muito ansiosa, muito medo de falar em público. Aí um dia ela conheceu um mágico e falou isso para ele, e ele falou assim, ó, toma aqui uma pedra mágica para você. Toda vez que você precisar, você usa ela. Aí o que que eu fiz? Aí eu fiz eles deitarem, fiz eles colocar na pedra em cima da barriga, e falei assim, ó, agora a gente vai ativar o poder da pedra mágica. Para a gente ativar o poder da pedra mágica, a gente precisa fazer ela subir e descer na nossa barriga com a nossa respiração. Então, uhum, quando a gente inspira, ela sobe, quando a gente expira, ela desce. E vai percebendo o que que isso vai fazendo com você. Então, criar esse lúdico, incorporar isso nas histórias, foi muito bacana, elas adoraram, né? quantos anos, Rô? Na época, eles tinham 4 ou 5 anos. Que É, interessante, né? Então foi muito gostoso. E outra coisa que a gente fez também é trabalhar muitos sentidos. Trabalhar com essas crianças muitos sentidos. Então, ah, no parquinho, a gente separou eles em duplas. E uma criança colocava uma venda e a outra dava a mão para ela e tinha que conduzir no parquinho, Uhum, né? Mas contando, aí a gente falou, ó, ela não consegue ver, então ela só está sentindo com, né, o toque, com os sons, então explica para ela. E isso vai desenvolvendo toda essa questão dos diferentes funções, das diferentes tipos de atenção que a criança vai desenvolvendo. Desenvolve confiança também.
desenvolve Uhum. o senso de empatia, da criança se colocar no lugar do outro e entender o que ela está passando por ali, né? Então, essa foi a experiência que eu tive, né, nesse contexto que eu contei para vocês. Uma, e agora indo para a segunda parte da tua pergunta, né, Fer? De como que o mindfulness ou a atenção plena ela se encaixa dentro do contexto das habilidades de educação socioemocional, né? O mindfulness ele trabalha com a questão da autorregulação, da autopercepção e do treinamento da atenção, né? Uhum. E como que eu gosto de falar, assim, as habilidades socioemocionais, elas trabalham muitas as funções cognitivas, né? Estratégias, ferramentas de usar em momentos mais desafiadores, o que fazer, e é uma coisa mais conceitual, sabe? E mais ferramental. Depois eu vou O explicar mais... isso na neurociência. Depois eu explico. Boa, boa. Eu até trouxe a questão do córtex pré-frontal, amígdala, Aham. mas depois, então a gente já, então eu não vou falar, deixa eu te falar. Mas o mindfulness, ele entra no contexto de como que eu posso cultivar, então, essa, esse primeiro momento de consciência, falar assim, opa, peraí, não, deixa eu prestar atenção aqui no que está acontecendo comigo, primeiro. Porque quando a gente faz isso, aí a gente consegue acessar o que a gente aprende com a habilidade socioemocional. Então, quando a gente treina essa atenção, essa autopercepção, né, e essa autorregulação, é como se a gente permitisse que todo o conhecimento que a gente adquire na educação socioemocional, ele, ele se tornasse possível no momento em que a gente precisa acessar ele. Uhum. Aí agora eu acho que é legal tu entrar na neurociência, que eu ia falar, mas aí tu fala que senão... Não, que Né? você falou até dessa questão do planejamento, né? De toda essa assertividade quando a gente para pensar. E daí eu trouxe, né, que eu amo a neurociência, tem estudos neurocientíficos que foram revelados a partir de ressonância magnética do cérebro de indivíduos que praticavam, que tinham a prática da meditação, né? Esse hábito, né? E mostrou que havia alteração em duas principais estruturas cerebrais, que uma é o córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento, pela tomada de decisões, pelo nosso controle inibitório, pela atenção, pela nossa memória. E o outro era a amígdala cerebral, que é responsável pelas emoções. Então, isso não tem. Tem algumas pessoas ainda que não entendem o quanto isso não é uma crença, né? O quanto isso de fato é real e o quanto de fato a neurociência ela traz a comprovação que isso funciona, né? E o quanto o hábito do mindfulness, né? Dessa atenção no que estamos fazendo, no presente, né? E no focar, né? Em uma coisa, o quanto isso nos ajuda, inclusive, no nosso planejamento de vida, na nossa organização, em ter a assertividade nas nossas escolhas, né? E não ficar que às vezes a gente precisa se planejar para alguma coisa e parece que a gente fica rodando em círculo, né? Mas é Uhum. justamente essa falta de atenção que nos faz ficar rodando em círculo. Exatamente. E aí que é isso que é o bacana das práticas de atenção plena de mindfulness, né? Que ela treina esse aspecto da atenção, da gente poder escolher prestar atenção em alguma coisa, perceber, perceber de quando a gente, opa, me distrair com alguma outra coisa e escolher prestar Uhum, atenção de novo, e de manter a concentração, a atenção naquilo que eu escolhi prestar atenção. sim. Então a gente treina a atenção. E nesse contexto dessa pesquisa que tu falou, Fer, é legal trazer uma coisa bacana que a gente fala da neuroplasticidade, né? Que é a capacidade do nosso cérebro de mudar as suas funções cerebrais e as suas estruturas cerebrais. O que isso significa? Dentro do contexto de mindfulness, os praticantes eles conseguiram, foi demonstrado através, né, disso que a Fer falou, que existe um aumento de conexões entre a amígdala e o córtex pré-frontal. Uhum, E o que isso significa? Significa que a gente tem mais possibilidades de poder acessar o que a gente já aprendeu. Além disso, também a redução do estímulo da amígdala. Então a gente responde com menos reação, menos impulsividade diante dessas impulsividade. emoções. Menos Né, Fê? ansiedade, né? Exato, exato. E nesse contexto de conexões, entra muitas questões dos benefícios de mindfulness para a criatividade. Né? Porque quando a gente escolhe prestar atenção
ou de uma maneira mais focada. Mas também a gente presta atenção de uma maneira mais aberta, mas sem se relacionar muito. Realmente vendo o que está disponível ali, a criança, o adolescente e nós adultos começamos a estabelecer novas relações Uhum. de coisas que antes a gente não conseguia perceber. E com esse aumento de conexões cerebrais, mudanças físicas e estruturais, a gente aumenta o nosso repertório, a gente estabelece mais relações, a gente aumenta a nossa criatividade. Então a capacidade de solução também melhora, né? Esse é um dos outros benefícios de mindfulness, né? Que a gente traz para a educação. Por isso que é importante a gente trabalhar com as crianças desde pequena, né, Rô? Exato. Quanto menor a neuroplasticidade funciona assim, tá na parte de formações de redes neurais, enfim. Não que quando adulto a gente não possa fazer isso, né? Uhum. Isso já está comprovado que não importa a idade. Só está comprovado que quando criança e jovem é mais fácil, né, fazer isso. Acontece Sim. com mais naturalidade, porque ainda está em processo de formação, né? Sim. Eu vou contar uma experiência rapidinha que eu tive na escola, que na época eu nem sabia que isso era mais relacionada à questão do mindfulness, né? Eu associava ainda mais a um relaxamento, mas o quanto isso tem a ver também. E eu já fiz isso, já tive essa experiência com uma turminha de 3 anos e uma turminha de 4 anos. No momento que a criança precisava se acalmar e elas estavam muito ansiosas, muito agitadas, às vezes tinham voltado do parque e tal, né? Eu apagava a luz da sala, então ficava só a luz natural do dia. E pegava aquelas bolinhas sensoriais para massagem mesmo, eu entregava um para cada criança, elas formavam duplinhas. E aí uma deitava e a outra era responsável por fazer a massagem. Então passar a bolinha no corpo do amigo, né? E aí eu incentivava, falava pro amigo que está deitado e falando onde ele gostava, onde ele não gostava, porque às vezes sentia cócegas, né? E aquele que estava fazendo a massagem para ele perguntando. E é interessante porque assim, no começo vira um pouco bagunça. As crianças elas querem brincar, entendeu? Tem aquela graça de estar fazendo cócegas no amigo. Mas na verdade, essa brincadeira está desenvolvendo a autopercepção, né, a percepção corporal da criança, tanto de quem está fazendo a massagem quanto quem está recebendo. Para quem está fazendo, a percepção até de força que precisa usar, né, a regulação da sua força, perceber a empatia, né, ali o que o amigo está gostando, o que ele não está gostando, o que eu preciso parar porque ele não está gostando. E é interessante depois o outro falava, agora é minha vez, né, então precisa trocar. E o Uhum. quanto, nas primeiras vezes, isso foi muito engraçadinho, né, para as crianças, foi uma brincadeira. E aí você tem que ir lembrando o objetivo daquela proposta, né? Olha, perceba o movimento, né? O que o amigo está gostando, o que o amigo não está gostando, né? Mas Uhum. depois de algumas vezes, as crianças automaticamente, elas mesmas perdiam, né? Falavam, vai, dá a bolinha pra gente fazer massagem. E elas já tinham essa regulação de entender o que o amigo gostava, o que o amigo não gostava. Assim, já não tinha mais tantas risadas e tantas brincadeiras, sabe? E eram crianças de 3 e 4 anos, né? São crianças Uhum. pequenas, então olha como às vezes, mesmo instintivamente, né, a gente acaba é, propiciando e auxiliando no desenvolvimento dessas habilidades que são importantíssimas para uma vida toda, para a vida adulta principalmente, né? Acho que é na vida adulta principalmente que a gente precisa lidar com essas situações de mais estresse e de às vezes tomada de decisões em situações de estresse e como que a gente faz isso de forma assertiva, né? Como que a gente faz Uhum. isso sem tomar decisões equivocadas pela nossa impulsividade, né, Rô? Uhum. E é muito legal você falar isso, Fê, porque a gente não confia em criança, em adolescente. A gente acha que eles são crianças e são adolescentes. Imagina, né? Quando a gente entrega isso na mão deles, quando a gente tem paciência para perceber, para deixar que as coisas aconteçam, né? É absurdamente extraordinário a capacidade que eles têm. É, E a gente acha que nós, adultos, somos todos intelectuais e racionais e, né, com experiência de vida. A gente não entende nada de consciência plena. Crianças são os mestres de consciência plena, eles que né? ensinam a gente. Nossa senhora, a gente como professor, né, eu trabalho principalmente com jovens de sétimo, oitavo e nono ano. E, nossa, é uma aula, né? Assim, meu dia a dia, né? Então, é impressionante. Quando a gente entrega e confia, né?
é incrível, né? E é por isso que eu falo. Quando me perguntou qual que é a primeira coisa que você faz, a dica que você dá para eu lidar com o meu filho, com minha filha ou com os meus alunos, eu falo, olha para você, Uhum. né? Qual que é a qualidade de presença que você está oferecendo para eles, né? Se é de uma qualidade de paciência, de gentileza, tá ali. E deixa e transmite isso para que eles se sintam assim e eles têm uma sabedoria maravilhosa, né? A gente estraga, não é só É, avô e vó que estraga, não. Né? A gente também. Então, assim, esse é o principal benefício. A gente cria, quando a gente traz isso para a família, para casa, para as escolas, a gente cria esse espaço, esse lugar em que um lugar de mais tranquilidade, em que as duas pessoas elas começam a entender como que elas se relacionam, o que faz bem, o que não faz, e a gente uhum. cria essa possibilidade de que isso floresça de uma maneira linda, assim, sabe? Então, esse é o principal benefício que eu vejo na educação de mindfulness, é criar uma possibilidade para que as relações aconteçam a partir de um lugar de tranquilidade, de sabedoria e de gentileza. Mas para isso a gente precisa praticar. Tanto nós adultos, servir de modelo, quanto junto com as crianças e com os adolescentes também. Trazer junto, Perfeito. né? Perfeito, Rô. E pensando um pouquinho nesse momento em que a gente vive, né, é, em que as crianças, né, os adolescentes, eles estão ficando muito tempo dentro de casa, né? Foi tirado deles, né, por um motivo de força maior, essa oportunidade de vivência escolar, né? E de vivência com outras pessoas em muitas ocasiões, assim, né? O que é muito importante para o desenvolvimento infantil. É, então, pensando, né, eu tenho visto muitas pesquisas falando do quanto aumentou o número de crianças e adolescentes com ansiedade, com depressão, justamente por estar passando muito tempo dentro de casa e essa situação tão ruim acontecendo lá fora, né? E há muito tempo, né? Há meses. Então, você consegue dar algumas dicas, assim, para pais e mães e até adultos que não tenham filhos, mas que também possam estar se sentindo nessa situação de ansiedade, de como praticar isso, começar a praticar, né, o mindfulness dentro de casa? Uhum, sim. Primeira coisa você não está sozinho, você não está sozinha. Isso é um sentimento generalizado de todo mundo. Então Uhum. não achar que só é você que está sofrendo com isso, está se sentindo mal. Não. Isso é uma coisa geral, sabe? Geral. É, eu tô assim, eu sei que eu tô assim. A diferença é que eu sei que eu tô assim e como que eu lido com isso, porque eu aceito. Não adianta. Uma coisa que a gente trabalha atitude de mindfulness é a aceitação. Não de uma Uhum. maneira passiva, mas de uma maneira bem ativa. É uma aceitação de, poxa, eu percebo que está acontecendo isso. Eu sei que está aqui. E o que que eu posso fazer dentro desse contexto que eu estou vivendo? Uhum. Então, o isolamento, a quarentena, a ansiedade, ela é uma coisa presente e real. Se você quiser que ela vá embora, você só vai sofrer mais, né? Então, tá, isso está existindo. Então, o que que eu posso fazer dentro disso? Então, primeiro, calma. Fala assim, poxa, eu sei que eu estou me sentindo ansioso. Beleza, tudo bem me sentir assim. Se acolhe primeiro, sabe? Esse é o primeiro Uhum. passo. Se acolhe. Num dia que está mais pesado, que isso vier, que tem dia que está mais, né, vem mesmo. Fala, nossa, hoje, olha, realmente eu tô bem ansioso mesmo. Tô bem angustiado. E tá tudo bem. Faz parte do momento que a gente está vivendo, né? Tem um pouquinho de autocompaixão. Ajuda muito, né? E para fazer agora para adultos, assim, tem duas coisas que eu gosto de falar. A primeira delas é que mindfulness a gente pode fazer a qualquer momento, qualquer hora. Essa que é, né, só basta a gente escolher. Então, uma coisa importante é a gente ter momentos de pausa ao longo do dia. Uhum. Então, porque isso restabelece o sistema nervoso, isso te ajuda a trazer para o momento presente, para ancorar, para você sair de toda aquela ruminação mental, né? Então, ao longo do dia, você pode colocar no seu relógio aquele barulhinho do relógio que toca de hora em hora, em vez de você se irritar com ele ser um lembrete para você parar e simplesmente prestar atenção em 3 respirações. A gente faz isso no programa, né, Fer? Uhum. E quando você parar para fazer isso, para mesmo para estar ali, presente. Então você pode
parar, você pode até fechar os olhos se você quiser, e eu até convido você a fazer isso agora, né? Eu acho que é bacana, ao invés de ficar só falando, a gente fazer. Então, se você quiser fechar o olho, fecha os olhos um pouquinho, e quando você inspirar, você pode repetir mentalmente a palavra, inspirando. Quando você expirar, mentalmente expirando. Isso, na hora, já acalma. Quando a gente repete mentalmente, a gente traz um pouco de. A gente dá uma atividade para nossa mente fazer, mas ela está Uhum. alinhada com o que a gente está sentindo, né? Então isso traz um centramento muito, muito grande. E assim, ó, é um momento, né? E aí você continua o seu dia, a sua atividade que você estava fazendo, né? Essa é a primeira dica que eu dou, né? Momentos de pausa, inspirando e expirando. A segunda dica que eu dou é hoje existem inúmeros aplicativos, né, para você utilizar, mas eu vou puxar a sardinha um pouquinho pro lado aqui da Gaia Mais, que é onde a gente tem lá no canal do YouTube, se você pesquisar lá Grupo Gaia, é o primeiro que aparece lá, chama Felicidade Ilimitada, né? Aí tem uma playlist lá com várias práticas guiadas, de 1 minuto, 2 minutos, 3 até 30 minutos. Uhum. E você tira um dia para você fazer isso, né? Para ouvir, dependendo de como você tá. Você também, se você não quiser ouvir áudio, você pode simplesmente parar e prestar atenção no como seu corpo está agora. Se existe alguma tensão, sabe? Como é que eu estou me sentindo de uma maneira geral? Trazer esses momentos de presença. Por isso que eu falei, o desafio não é a técnica, não é isso. É se lembrar de fazer isso, Uhum. né? Sim. Ó, o E Gustavo falou, mindfulness é excelente. valeu, Gu. Ô, Rô, deixa eu só voltar um pouquinho, porque tinha uma pergunta aqui, ó. Quando a gente estava falando de escola, a Lenise Garcia, ela falou, como preparar os educadores para incentivar a atenção plena nas salas de aula? Uhum. Vamos lá. A Lê é uma querida amiga. Ela é Hum, instrutora de mindfulness também. A gente já trocou muitas figurinhas juntos. que legal. E beijão, Lê. Muito feliz que você está aqui. E esse é um desafio, né? Da gente não convencer, mas mostrar que essa qualidade de presença vale a pena, né? Uhum, Então, o que eu posso dizer, por exemplo, na minha situação eu eu tento trazer isso através da minha presença, né? De mostrar os benefícios através da presença e de como que os alunos e as alunas conseguem sentir isso, né? uhum, Agora, para levar para dentro da escola, eu acho que você precisa ter uma certa afinidade com alguém que está lá, né? Alguém que já participou de algum programa, porque mindfulness ele é muito mais do que um conceito, um intelecto, mas ele é muito da experiência. uhum, Então, o que eu posso dizer é você trazer a partir de alguém que já experimentou um pouquinho, né? Ou primeiro oferecer palestras em que você dá um gostinho do que é, ao invés de convencer de criar um programa de mindfulness para escolas, fala assim, olha, eu posso oferecer um workshop, posso oferecer uma palestra, aí as pessoas uhum. têm um gostinho do que é, né? E isso ajuda muito também, né? E assim, na minha missão, a intenção é levar isso para o máximo de escolas possíveis e Uhum. ambientes familiares. Então, assim, às vezes eu tenho que fazer não um sacrifício, mas é fazer uma primeira abordagem gratuita mesmo. Uma palestra, 1 hora, mostrar, falou, e se plantar a semente em alguém, plantou, sabe? Uhum. Então, eu acho que é isso, assim, ir aos pouquinhos. E aí acho que entra na pergunta do Gu também, né, do Gumê, né? Qual é o grande desafio de aplicar mindfulness nas escolas? Talvez seja conseguir chegar nas escolas, né? Exato, exato. Conseguir chegar nas escolas. Acho que é desmistificar essa questão da meditação, né? E mostrar os benefícios reais, e que a gente até falou aqui no começo, neurocientíficos que ela traz, né, Rô?
Hoje a ciência traz muito embasamento. Então, nessa parte de convencimento, uma dica que eu dou é usa a ciência, porque isso vai te trazer muito embasamento, muita confiança. E hoje as pesquisas de mindfulness elas estão aí para mostrar que o negócio é bacana. É isso mesmo. Funciona. Ó, É. Gustavo Souza. Gustavo Souza é meu irmão, diretamente lá do Chile. Ele escreveu em espanhol. Eu não sei falar espanhol, você sabe, Rô? Cadê? O que ele falou aqui? Dá para eu ver aqui? Ah, eu não consigo Dá. ver. Gus- Ah, sim, ó, interessante o conteúdo. Ó, que chique, hein? Só porque minha mãe é uruguaia. Ele falou que é muito interessante o conteúdo. Que bom, que bom que você sabe traduzir. Rô, a gente tem aí 14 minutinhos, tá? Pra gente terminar a live, Uhum, porque dá 1 hora, o Instagram ele fecha a nossa live, né? certo. Você Vamos quer. lá. Eu vou dar uma dica para fazer com crianças. Tá. Isso, Lê, flexibilizar e adaptar os protocolos tradicionais. Perfeito, é isso aí. É o que a gente estava tentando fazer, né, Lê? Lembra? É, eu acho que dei uma dica para adultos, vou dar algumas dicas para as crianças e Tá. adolescentes. Primeira coisa, não crie expectativas em relação a que isso vai ser algo que vai mudar o planeta, o seu mundo. Primeira coisa, como adulto, não crie expectativas em relação a eles. Mas é uma coisa gradual. Então, para crianças, pequenos momentos de atenção ao longo do dia. Super lúdicos, brincadeiras funcionam. Uma dessas que a gente fez no começo é a brincadeira do chacoalhar igual cachorro. A outra é usar da pedra mágica. Ao invés de ser pedra mágica, vocês podem usar um ursinho ou um bichinho de pelúcia. Se a criança tem um bichinho de pelúcia, coloca na barriga antes de dormir e fala assim: agora a gente vai fazer o bichinho dormir também. Subindo e descendo, presta atenção, isso ajuda bastante, né? E Importante os lembrar que sons. com. Rô, só é importante lembrar que com criança é sempre bom você levar para um lado lúdico, criar uma história, né? Entrar no mundo da imaginação da criança e trazer isso para ela, essa questão da respiração. Então, colocar na barriga, criar uma história e coloca aquele objeto na barriga e tem que inspirar e expirar, né? Então, respira e sobe a barriguinha, desce a barriguinha, né? Isso. Você está ninando agora o seu bichinho, ó. Nina ele. Balança ele com a respiração, né? É muito bom. Uma outra que é incrível é com os sons. Então, você fala assim, ó, vamos lá, vamos ouvir os sons que a gente consegue ouvir fora da sala. Vamos ver. Aí você pede, o que vocês ouviram? Aí eles vão falar. Acho que dá uma travadinha. Rô, tá me ouvindo? "Xiii." Ih, voltou. Voltou? Voltou? Voltou, Até que onde, bom. até onde tu ouviu? Falam que eles escutam os sons, né? Eles vão ouvir, aí eles vão pedir para contar, aí eles vão falar um monte. Agora tá, agora vamos prestar mais atenção ainda e ver o que a gente consegue ouvir dentro da sala. Aí vamos ficar quietinho, aí eles vão ouvir. O que vocês ouviram? Eu ouvi o outro respirando. Eu ouvi o outro cochichando. E é isso, né? É Uhum, usar coisas do ambiente, né? Só uma coisa que eu gosto de trazer, que é em relação a traumas. uhum. Quando a gente faz trabalho com respiração com crianças, isso pode desencadear traumas. Então, quanto mais a gente conseguir fazer com elementos que não possam desencadear isso, por exemplo, como sons, como essa questão de trazer um elemento externo da pedra ou do bichinho, né? Porque ele não vai associar isso a ele, ele tá colocando no bichinho, então não tem muito problema. Chacoalhar o corpo, é só o corpo mesmo para tirar energia, então isso não tem problema. Só tome cuidado de trabalhar a respiração, agora sente a respiração, isso pode trazer alguma coisa, tá? Tá. E Rô, com criança, não necessariamente precisa, você não precisa ficar no escuro, né? É importante, acho que falar Não, isso também, porque criança, principalmente pequena, às vezes tem medo de escuro. Não precisa ficar no escuro, né? não, de jeito nenhum. De É jeito que nenhum, às pode vezes ser a em gente qualquer lugar. confunde, né? A questão de relaxamento com a questão da meditação, né? Uhum. Então, agora que depois dessas dicas, a gente tem 11 minutos, tô certo ou tô errado? Certo, certíssimo. Então eu só preciso de 5 minutos de vocês para a gente finalizar. Eu vou convidar que a gente faça uma prática agora juntos. Então, se você está fazendo qualquer outra coisa, tira esse momentinho para você. Aproveita que agora você não tem mais o que fazer, você está aqui presente. Você pode fechar os olhos se você quiser. Você pode se ajustar numa posição que seja confortável.
mas que ao mesmo tempo te traga uma sensação de segurança, que você se sinta num estado de alerta. Enquanto você se ajusta, vai percebendo então os pontos em que o corpo faz contato com outra superfície. Você pode começar pelos pés, sentindo o contato dos pés com o chão ou com a superfície em que eles se tocam. E percebendo as sensações que você consegue sentir nesse contato dos pés, temperatura, se existe um formigamento ou um pulsar. Ou se simplesmente não tem a sensação e está tudo bem também. E agora percebendo as pernas, contato das pernas no lugar onde você está sentada, sentado ou deitada. Sentindo o peso do corpo repousando no quadril. O contato talvez das costas com a cadeira. Sentindo talvez o contato das mãos repousando sobre as pernas, no seu colo, onde quer que elas estejam apoiadas. Simplesmente tornando-se ciente dessas sensações de contato do corpo com a superfície. Estabelecendo então uma solidez, um aterramento desses pontos de contato do corpo com as superfícies. Deixando que simplesmente o corpo repouse em si mesmo, enquanto você se torna ciente dessas sensações. E então, fazendo uma inspiração mais profunda, soltando o ar. Se você tiver de olhos fechados, pode abrir os olhos. Obrigado. Isso é uma das práticas que a gente usa, que a gente chama de aterramento, que é simplesmente de se tornar ciente dessas sensações de contato. E isso é muito bom de trabalhar também com crianças ou adolescentes ou qualquer pessoa que pode ter algum tipo de trauma, porque isso traz uma sensação de estar aqui presente. Perfeito, muito bom, Rô. Uhum. Rô, nossos 5 minutinhos finais, você quer fazer uma conclusão? Falar do Ah, seu eu que... curso, não sei se tá com inscrição aberta, mas se não tiver, quando tiver eu coloco para as pessoas. Boa, vamos lá então. Eu queria só trazer dois pontos importantes aqui então que a gente falou hoje, que o primeiro deles é
a gente só consegue cultivar os benefícios se a gente praticar, né? Mindfulness não é intelectualização, é experiência, prática, treinamento, desenvolver isso. E a segunda coisa é, seja em qualquer contexto de educação, seja escolar ou familiar, nós somos os exemplos para as crianças e adolescentes e para nós mesmos, Uhum. para qualquer um. Então, cultivem essa qualidade de presença em si mesmo, que os benefícios, quando eu abrir, eu te aviso. Perfeito, aí eu coloco aqui para todo mundo. E eu também queria Uhum. agradecer muito todo mundo que acompanhou a gente aqui. Então, obrigada por todo mundo que ficou com a gente aí, conseguiu fazer as práticas, sentir um pouquinho, né, do que é o Mindfulness. Eu super indico o curso do Rô, mesmo, principalmente para aquelas pessoas que falam, não sei se eu dou conta, dá conta, porque eu sempre achei que eu não daria conta e foi maravilhoso. Ajuda muito no dia a dia. Eu percebo o quanto eu tive uma evolução, inclusive nessa questão de planejamento de vida, de organização, mesmo depois que eu fiz o Mindfulness. Então, convido todos. Agradeço, Rô, muito pela sua disponibilidade, por compartilhar os seus conhecimentos, seus saberes com a gente, viu? Obrigada mesmo, isso é preciosíssimo. Falam que o melhor investimento que a gente faz na vida é em conhecimento, né? E que bom ter Uhum. pessoas assim como você compartilhando aqui com a gente, viu? Obrigada a todo Obrigado, mundo Fê. que participou. Então, a Bru falando muito legal, a Rê, parabéns para vocês, Felipe, parabéns. Aí, Rê, beijo, Rê, Bru, Amar. A Lenise falando amei, super parabéns. Muito obrigada, gente, pela participação. E eu termino convidando a todos que ainda não conhecem, eu tenho um canal lá no YouTube que se chama Atena Educação. E lá toda semana, toda quarta-feira às 9 horas da manhã eu posto vídeos, né, sobre educação. Então, sempre com embasamento neurocientífico, que é o que eu amo. Então, para quem não conhece e quiser entrar lá, tem o link aqui na bio do meu Insta, do Atena Educação. E se inscreve para poder acompanhar, né, Rô? E espero poder Exatamente. voltar mais vezes, que você volte mais vezes para conversar e fazer essas práticas deliciosas com a gente, tá bom? Estou completamente à disposição, Fê. Obrigada, Rô. Obrigada, gente. Uma boa noite para todo mundo. Beijo, Valeu, Rô. gente. Muito obrigado. Valeu, Fê. Beijão. Fiquem bem Beijo. todos vocês. Fiquem bem. Tchau. Tchau.